Mas vamos lá para o meu assunto agora, né, que eu vou retomar o Ivan Rebrov, né. Com essa sonoridade toda russa, mas na verdade ele é nascido na Alemanha, né, ele é de Berlim. Nasceu em 31 de julho de 1931, então daqui a 3 dias seria o aniversário dele, se ele estivesse vivo, porque ele faleceu, né, depois de uma longa doença, ele acabou falecendo em 2008 em Frankfurt. Mas ele é um vocalista, né, um cantor, era, né, um cantor alemão, só que ele tinha ascendência russa, né, dizia ele, né, não foi comprovado nada, mas, né, dizia ele que tinha uma ascendência russa, e ele ganhou uma baita destaque gravando músicas tradicionais russas, folclóricas também, além de um repertório gigantesco, né. Mas o que ganhava destaque mesmo é a extensa gama vocal dele. Eu não sei se o Chiesa já ouviu um pouco do Ivan Rebrov. Eu trouxe um clipezinho aqui que alguém fez um condensado aqui de várias, situações vocais gravadas por Rebrov. Sabia que a extensão dele é de 4 oitavas e meia? Que varia do soprano até o baixo, esse cara? Você Nossa vai ver senhora. só. Então tem uma faixa que vocês podem procurar no YouTube aí, a Im Tiefen Keller, onde você ouve essa gama vocal toda. Eu até ia colocar o clipe dessa música aqui, mas eu achei esse outro trabalho desse outro rapaz aqui que fez um resumo de várias músicas dele, mostrando vários tons vocais do Ivan. E eu achei mais legal, o link vai estar na descrição. Quando acabar aqui, eu ponho os links dos vídeos todos na descrição. Só não ponho antes para não quebrar a surpresa, né? Uhum. Bom, como eu falei, ele cantava músicas folclóricas russas, também ópera, música clássica, popular de vários países, principalmente a própria Rússia, Alemanha e França, né. E ele se apresentou e sabe quantos shows na sua carreira? Hum. Mais de 6.000 shows. Puta, que legal, Seis hein? mil, né. Incluindo uma turnê de ópera francesa que durou 2 anos, cantando todos os dias sem interrupção. Todos os Nossa. dias durante 2 anos, né. Ele se achava um artista internacional, e era obviamente, né, e ele se dizia que era a conexão entre o Ocidente e o Oriente. E ele era além de, né, ter nascido na Alemanha, ele era um cidadão honorário da ilha grega de Escíatos, onde ele morava, né. Mas acabou morrendo, né, em Frankfurt em 2008, depois de uma doença longa, que eu não pesquisei qual doença era, mas enfim, tá aí algumas imagens, né, uma foto dele e 2 capas de disco, né, bem característico, né. Mas eu vou colocar um clipezinho aqui para vocês. Cadê o clipe? Tá aqui, 1 minuto e meio, e mostra trechos de músicas gravadas por ele, desde o grave até o mais agudo. Aí o Chiesa, que é o cara da música, me fala aí se o cara tem uma boa voz ou não era tão boa assim, né. Cacetada. Então vamos lá. E vocês colocam aí nos comentários também o que vocês acham, né. É um estilo totalmente diferente, a gente fala muito de rock aqui, né, pop rock. Uhum. Agora estamos falando um pouquinho, uma música um pouco mais voltada para o folclórico, da ópera, né, mas é música também, né. E vamos ver a voz do Ivan Rebrov, que é aquele que estava cantando o tema de Lara agora há pouquinho aqui, né. Ó.
Nossa Canta pouco senhora. esse jeito. Não, ali no meio ele fez uma subida de 5 oitavas, mas ele não estava no mais grave dele. Ele ainda deve descer daquilo que ele começou 2 oitavas. Você falou que a extensão dele é o quê? É 7 oitavas? 4,8 estava dizendo aí. Nossa senhora. Mas eu não vou julgar isso, eu vi escrito, né? Não vou. Porque a tessitura você tem que estar. Eu acho que você não pode entrar no quesito do falsete, ele tem que ser a voz orgânica. E ali ele pega uns agudos, talvez as 4 oitavas estejam ali do grave, que o grave, cara, é impressionante. Eu sou baixo e eu não pego esse grave que ele pega aí, que, ó, vou te falar, é intuição minha, mas deve ser um ré bemol grave que a minha tessitura chegava até ali, o mi grave, até o ré grave quase, mas deve ser um ré bemol, cara, porque é muito, muito, muito grave. Bem grave mesmo, né? Do jeito que ele começou e ele terminou com essa nota de novo. Bem baixona, né? Pode Tremendo crer. janela, né? Tremendo, é o apito do Queen Mary. E foi lá para um agudo realmente impressionante. Eu lembrei de uma história que o Miele contava nos shows, cara, que era sensacional. Que uma vez ia ter um show na Praça 15 de Novembro, lá no Rio de Janeiro, tinha um teatro ali, que esqueci qual era o teatro. E aí ia se apresentar fulano com a orquestra, não sei o quê, babá, e era um show super cogitado na época, e na hora que o cara foi, que a orquestra entrou, tava na cidade o Queen Mary, ali aportado ali, né, bem na frente da Praça 15 de Novembro. E aí a banda, a hora que esse cara foi entrar, a orquestra fez toda a introdução, a hora que ele ia entrar, o Queen Mary tocou o apito lá no Porto, fez aquele. Aí o cara, ao invés de entrar no tom da orquestra, ele entrou no tom do apito. Olá, vem chegando. Aí, puta, ele viu que tava no tom errado, ele deu aquela tirada assim, o maestro macetosamente fez a introdução de novo com a orquestra. A hora que a orquestra deu a deixa para ele entrar, o Queen Mary tocou o apito de novo, e o cara volta no tom do apito. Mas o Miele contando, o Miele era um showman também, né? Sensacional. Muito bom. Então, tá aí, né? Fica a dica de Ivan Rebroff para quem quiser conhecer um pouquinho mais desse cantor aí que tem uma voz maluca, né? É sensacional, né? São fenômenos, né? A Ima Sumaki, que era uma peruana também, que tinha uma tessitura assim extensa de 5, 6 oitavas também. São fenômenos, cara. Vale muito a pena ver. Bom, tá nas horas dos seus aniversariantes, né? Tem aniversariante e hoje eu vou falar de mais um tecladista aí, que na verdade, estaria fazendo 80 anos, né? O Richard Wright, o Rick Wright, né? Do Pink Floyd. Tá aí. A imagem a preto e branco dele. aí. Então. Nascido em Londres. Aliás, ele era o único membro do Pink Floyd que era nascido em Londres. E tem uma curiosidade bacana aí sobre o Richard Wright, né? Que depois daquelas desavenças todas ali que ele teve com o Pink Floyd, ele não era um guitarrista, um tecladista virtuoso, se você for comparar com os tecladistas daquela época que estavam aparecendo, né? John Lord, Rick Wakeman, mas ele se especializou em fazer níveis, né? Em fazer camadas de som transpostas, assim, sobrepostas, e com muitas nuances, muitos climas, então muitos timbres diferenciados. Então ele foi um cara que se destacou muito nisso daí, e foi um cara que influenciou muito o começo da carreira ali do Pink Floyd. Tinha muita coisa de teclados, e o experimentalismo e a criatividade dele fazia parte, né? E ele é um dos caras
fundadores do Pink Floyd, né? Quando ele tinha 20 anos de idade, ele conheceu na escola de arquitetura o Roger Walter e o Nick Mason. Aí eles montaram um grupo e chamaram o Syd Barrett para fazer a guitarra, né? E aí que começou o Pink Floyd, isso daí com 20 anos, né? Então estamos falando aí de comecinho da década de 60, 62, 63, eles começaram a tocar. E aí ele gravou, depois das desavenças ali que eles tiveram, depois do sucesso ali dos álbuns Dark Side of the Moon, Wish You Were Here e Animals, eles começaram a ter as relações pessoais ali bastante afetadas, e ele nessa época gravou um disco solo chamado Wet Dream, em 78, que é com já um time bacana, Mel Collins no sax, Snowy White na guitarra, o Larry Steele no baixo e Greg Isadore na bateria, né? Aí já nas gravações do The Wall, em 79, já um ano depois que ele lançou o disco solo dele, o Roger Waters já tinha assumido o total controle da banda e o Rick Wright foi afastado do processo de criação e concepção das músicas ali. E aí isso acabou estremecendo, tem relatos até do próprio David Gilmour, que na época ele estava de corpo mole no estúdio, que ele não dava tudo que ele podia nas gravações, não sei o quê, e aí ele foi fazer os álbuns solos dele, né? Ele gravou 3 álbuns, se não me engano, e aí no quarto álbum, que é de 96, no terceiro álbum, que é de 96, chamado Broken China, ele gravou na casa dele, no estúdio da casa dele, na França, e quem coproduziu o disco ele coproduziu junto com Anthony Moore, né, que também gravou com ele e escreveu as letras, foi mixado pelo James Guthrie, e na guitarra ele tem o Tim Henwick, Dominic Miller. Eu vi essa semana um show do Sting com uma orquestra de Berlim, que o Dominic Miller está fazendo guitarra lá, o Manu Katché na bateria e o Pino Palladino no baixo, né? E nesse disco, a Sinéad O'Connor, que a gente falou essa semana, ela canta em 2 faixas, a Reaching for the Braille e a Breakthrough. São 2 faixas desse disco aí que ele gravou na casa dele, na França. Está fazendo 80 anos aí. Ele estava morando ali na costa da França, ali, né? Ele se casou pela 3ª vez, e ele foi morar numa ilha ali primeiro ele foi morar numa ilha na Grécia, chamada Cefalônia. Você falou uma outra ilha aí da Grécia. Onde o Rebroff morava, né? Escíatos, isso. E o Rick Wright foi morar na Cefalônia. E aí, nos últimos anos, ele viveu na França, passou um tempo no iate que ele possuía nas Ilhas Virgens e acabou morrendo na casa dele em Londres, em 15 de setembro de 2008. Ele estava com 65 anos e sofria de um câncer. Então, esse seria um que estaria fazendo 80 anos hoje. E sabe quem fez 80 anos essa semana também? Quem? Vai entrar no próximo bloco. Mick Jagger. Tá no próximo. Mick Jagger entra no próximo bloco, aí fez 80 anos essa semana também. Aí Só outros comentar caras... rapidinho o Zippert, né, falando que lembrava do Edson Cordeiro, que ele corrigiu em seguida, né? Mas ele acha que ele não tinha um baixo tão baixo assim. Tinha um agudo, né, muito forte, né, mas... O Edson Cordeiro, então, ele chegava em agudos em notas muito agudas, né? Mas ele fazia no falsete. O negócio é que ele tinha um falsete muito afinado. Né? E depois ele aprimorou a técnica dele e ele começou a cantar guturalmente aí muitas notas muito altas, mas ele, mesmo assim, que nem a Mariah Carey, né? Quando precisava atingir uma nota aguda, assim, um sino, né? Que eles chamam que é aquela nota que reverbera dentro das cavidades do crânio aqui, quando ele precisava chegar nessas notas aí, ele soltava um falsete e a coisa era a coisa mais linda. Eu vi esse cara cantando num sushi bar ali, que ele levantou na mesa que ele estava e fez uma capela ali que o bar parou, cara. Sensacional. Imagina. Bom, quem mais ali tá na tela? O Steve Morse ali. Steve Morse.
A Jack O. Jacqueline Onassis, Jacqueline Kennedy Onassis está aí na foto também. O Simon Kirk, da batera ali, que foi baterista do Bad Company e do Free, né? As bandas do Paul Rogers. Quem mais está na tela aí? Daniela Mercury, rainha também, gracinha, fazendo aniversário hoje também. Ela é de 65. Já mandei ver na idade dela. Ali no cantinho, o cartunista Jim Davis, do Jim Garfield. Davis, olha só. Jim Davis, ele é de 1945, fazendo aniversário hoje também. A maravilhosa, poderosa Isis de Oliveira, figuraça também, linda. E outra modelo linda aí é a Sasha Meneghel, ali na foto, filha da Xuxa. A Sasha, filha da Xuxa. Esse É daí. difícil, trava-língua, né? Sasha, Esse é. Esses são os aniversariantes da semana. Você tem mais algum assunto tem esse para cara. intercalar? Não, pode É só mandar bala. aniversariante? Então vai os aniversariantes da semana que se passou aí. Tá aí Rick Davis, né? O pianista, tecladista do Supertramp, fazendo aniversário também. Ele é de 1944, só que ele é do dia 22. E outro que é do dia 22 e tá aí... Não tá nessa foto, não. Vou falar daqui a pouco dele. É que tá junto numa outra foto. O Aldir Meola tá aí na foto também, dia 22 também. O William Dafoe, do dia 22. O Flávio Venturini, aí todos do dia 22, né? Outro tecladista, Flávio Venturini. E numa próxima foto aí, a gente deve ter Mick Jagger e Roger Taylor? Não, essa é a última. A O gente Marcelo tem... tá cobrando aqui a foto dele aqui, hein? Dia dos tecladistas e pianistas, hein, Marcelo? Tá vendo? Falei de um monte deles. E agora mais um baterista, que é o Don Henley, né? Cadê ele aqui? Don Henley, nascido no dia 22 de julho de 1947, fez 76 anos essa semana, é o baterista do Eagles, né? Baterista e voz do Eagles, é o único membro do Eagles que ficou desde a fundação da banda até hoje, participou de todos os álbuns, todos os shows, é o membro vitalício aí, né? Voz de Hotel California, cara também que marcou época aí, e junto com ele na foto tá exatamente quem eu falei no começo do programa, que faleceu esta semana, na quarta-feira, no mesmo dia que faleceu a Sinéad O'Connor, o Randy Meisner, que era também do Eagles, né? Foi baixista, mas também foi um cantor, compositor, e era membro fundador do Eagles, né? Na formação original. O Randy Meisner fazia parte aí dessa formação original, né? Isso daí, junto da formação original era Glenn Frey, o Don Henley, o Bernie Liddell e mais o Don Henley, né? Ops, falei já o Don Henley e Falou duas vezes o Don Henley. o Randy, né? o Glenn, o Don e o Bernie Liddell, exatamente. Essa daí é a formação clássica dos Eagles. E acabou que no auge da fama, ali quando eles lançaram o Hotel California, ele acabou largando a banda porque ele não se dava bem com os companheiros, e a última apresentação dele em público, depois ele voltou para a banda, fizeram gravações, fizeram shows juntos, né? E em 2013 ele falou que não queria mais, eles convidaram até para acompanhar uma turnê, e ele falou que ele já tinha questões de saúde, ele tinha um problema de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, né? Então ele acabou falecendo disso daí, de alguma doença pulmonar crônica aí que obstruía, faleceu essa semana. Então tá aí, um aniversariante, membro do Eagles, e o outro que faleceu essa semana, nos deixou essa semana.